Durante seu projeto elétrico, você utiliza todo o seu tempo e capacidade para ele? Todo o tempo é gasto para o desenvolvimento? Infelizmente sabemos que a maior parte do nosso tempo ainda é gasto em processos manuais. E é por isso que irei mostrar como o E3 Series irá te ajudar a ser mais produtivo, reduzindo o tempo de desenvolvimento sem erros e retrabalhos. Vamos ver algumas dessas principais funcionalidades. A primeira funcionalidade que a gente vê dentro do E3, diferente de outras ferramentas que a gente encontra no mercado, é o gerenciamento do projeto. Ao invés de gerenciar cada folha como um arquivo de projeto, a gente vai gerenciar um projeto para todas as folhas, seja ela folha de esquemático ou uma folha de painel. Por se tratar de uma ferramenta dedicada para interface elétrica e inteligente, a gente pode gerenciar qualquer atributo pertinente dentro do software. Começando pelos atributos de uma folha. A gente pode acessar as propriedades dessa folha do projeto e alterar a descrição dela. Ou alterar várias descrições de várias folhas ao mesmo tempo. Ainda dentro das propriedades de folhas, a gente pode alterar o tipo de esquemático que a gente vai utilizar. Aqui a gente pode utilizar alguns tipos de esquemáticos. Nessa folha é utilizado o esquemático elétrico, hidráulico, pneumático, processos de medições e outros atributos que a gente vai ver mais para frente. A ideia é gerenciar dentro do projeto que tipo de folha pertence a qual tipo de aplicação. E também alterar o formato de folha. Podemos ver que essa folha está dimensionada. E a gente pode utilizar um outro formato para melhor dimensionar o nosso esquema elétrico. Vou utilizar um formato DIN A3. Agora, a gente pode identificar melhor isso e como o E3 trabalha na divisão de folhas dentro de um único arquivo de projeto. Não só arquivos de folhas elétricas do nosso diagrama, a gente pode inserir outros arquivos dentro da árvore e dentro do arquivo. Quando a gente vai poder utilizar isso? Por exemplo, quando eu preciso inserir um datasheet de um componente elétrico ou um numeral de cálculo no formato Excel. Eu posso inserir tudo isso dentro do arquivo de projeto do E3 Series. E uma outra aplicação muito interessante é quando a gente precisa gerenciar as revisões do projeto de hardware e software. E eu preciso que caminhem juntos os arquivos de software e hardware dentro do mesmo único arquivo. Então eu posso inserir aqui o arquivo de software e fazer que caminhe junto a revisão de software e hardware dentro do mesmo projeto. Vamos ver agora como o E3 trabalha para a gente criar esquemas elétricos, como a gente pode otimizar a elaboração de esquemas elétricos. Para isso a gente tem as bibliotecas de símbolos e componentes do E3. Componentes são todos aqueles símbolos com informações elétricas dos fornecedores. E símbolos, todos os símbolos elétricos das normas elétricas, seja ela IEC ou ANSI, independente do formato que você utilizar, tem dentro da biblioteca de símbolos do E3 Series. Aqui eu configurei minha biblioteca para pesquisar os componentes que eu preciso dentro da minha interface, seja por fornecedor ou a classe do componente. Para me pesquisar uma classe do disjuntor motor aqui, eu vou identificar vários componentes que eu tenho dentro da minha biblioteca. Essa biblioteca ela é flexível conforme a demanda de componentes do seu projeto. E aqui eu tenho a principal diferença hoje dentro do E3. Eu não preciso mais gerenciar cada simbologia para criar meu esquema elétrico. Se eu preciso identificar e adicionar dentro do meu projeto um disjuntor motor, eu não preciso me preocupar mais que tipo de simbologia eu preciso adicionar no meu projeto. O próprio E3 vai identificar as simbologias que eu preciso trazer dentro do esquema elétrico. O diagrama multifilar, o bloco auxiliar, normal aberto, normal fechado e o símbolo de layout. Daqui a pouco eu vou te mostrar como que o E3 interage entre o layout e o esquema elétrico dentro do nosso projeto. Eu inserindo um símbolo dentro do esquema elétrico, o E3 vai gerenciar toda a numeração de tag que a gente precisa dentro do nosso componente elétrico. Como o próximo componente na lista seria o F11, ele já renumera de forma automática o nosso tag. E ele também aceita todos os comandos do Windows, como Ctrl+C e Ctrl+V. Inseridos os componentes da biblioteca elétrica, ele vai ter todas as informações elétricas do componente, as informações de layout, as informações técnicas do componente e as informações técnicas para a gente criar o nosso diagrama elétrico com mais segurança, como, por exemplo, qual é a bitola permitida para a conexão desse componente.
Agora basta a gente conectar. Então, eu posso fazer uma conexão simples no nosso diagrama. Lembrando que conexão, diferente de outras interfaces, não é somente uma linha. Conexão elétrica que vai trazer todas as propriedades de cablagem do nosso diagrama elétrico. Para otimizar um pouquinho, eu vou fazer a automação dessa interface. Em vez de conectar só uma linha, eu vou conectar todas elas. E agora eu preciso definir qual é a cablagem. Em diversos formatos eu posso definir a cablagem e definir que essa bitola agora vai ser de 1,5 e preto, através da biblioteca de componentes que eu tenho dentro da minha interface, também configurável para cada usuário. Mas hoje eu estou falando para vocês como a gente vai otimizar o tempo para elaborar um diagrama elétrico. Por isso que a gente não precisa fazer isso manualmente, uma vez que a gente já tem um padrão para desenhar nosso esquema elétrico. Para quem conhece como blocos, dentro do E3 é chamado de subcircuitos, para que a gente possa otimizar melhor e ter todas as informações elétricas padronizadas dentro de um único arquivo de projeto. Para isso eu vou buscar bibliotecas de arquivos de subcircuitos. Para me trazer essa partida de motor. Eu separei aqui um arquivo padrão chamado demo motor 1, que ele traz a mesma ligação que eu tenho nas outras duas partidas aqui. Se eu padronizei isso, não preciso me preocupar mais. Porque quando eu preciso padronizar, não estou padronizando somente componentes, somente desenhos. E sim, toda a informação de cablagem do nosso projeto elétrico. Vocês podem ver que aqui eu estou padronizando desde o componente, conectores, bitola de cabo e todos os componentes também dessa partida elétrica. Uma vez que agora a gente aprendeu a desenhar nosso esquema elétrico, a principal dificuldade hoje nas empresas é fazer a manutenção desse diagrama. Mudar o fornecedor, eu teria que apagar esse componente? Não, dentro do E3 eu posso gerenciar esse componente. Ele já sabe que é um componente de um disjuntor. E aqui eu tenho o part number do fornecedor. Nesse caso é Siemens. Se eu precisar mudar para o fornecedor Schneider, por exemplo, posso mudar? Como que eu faço isso? Eu tenho que apagar, tenho que inserir de novo? Não, dentro do E3 de uma forma bem simples. O E3 vai trazer uma lista para você de todos os componentes que podem ser substituídos por este. E aqui eu tenho um componente nada, posso selecionar e aplicar. E agora, dentro do nosso diagrama, ele já foi alterado, só complementando a ligação aqui para ficar depois a lista de depara de forma completa. Tanto no ambiente esquemático quanto no ambiente de layout, o nosso componente já foi atualizado. Isso ajuda muito na hora de fazer a manutenção do nosso diagrama. Grande problema hoje encontrado na elaboração de diagrama elétrico, dentro ainda de modificação, de revisão, é quando eu preciso inserir novas folhas no meio do projeto. Como vai gerenciar a referência cruzada desses componentes? Esse é um grande problema. Dentro do E3, as referências cruzadas são todas automáticas. Vocês podem ver aqui que eu tenho uma referência cruzada de ligação de cabos de uma folha para outra, tá? Então, no caso, é da folha 4 para a folha 5. Tá? O que acontece se eu precisar inserir uma nova folha dentro do meu projeto, entre a folha 4 e a folha 5? Eu vou ter que atualizar todas as listas de referência cruzada do meu diagrama completo a partir da folha 4? Vamos ver como funciona dentro do E3. Eu vou inserir uma nova folha, vou escolher o formato dela. Agora inserir uma folha 19, que seria a próxima folha do nosso projeto, mas entre a folha 4 e a folha 5. Ainda aqui eu tenho referência cruzada de forma automática, que está indo dessa ligação da folha 4 para a folha 5, e vou renumerar as folhas do meu projeto. Preste bem atenção no que vai acontecer com a referência cruzada. Pronto. Eu olhando isso, eu não preciso mais me preocupar com as referências cruzadas do meu projeto. A manutenção fica mais simples, mais rápida e sem erros. Antes de entrar em um outro tópico muito interessante na elaboração de esquema elétrico para painéis ou de alguma automação, é importante comentar que a gente pode reaproveitar todas as simbologias feitas no formato DWG e DXF dentro do projeto. Basta simplesmente importar esse desenho do formato anterior de outras ferramentas e aí inserir dentro do E3 a inteligência que o E3 proporciona para a gente, tá bom? E agora eu vou falar para vocês a respeito de software, renumeração de I/O, CLP para quem usa CNC e outros blocos de entradas e saídas do ambiente de automação.
Dentro desse diagrama eu tenho aqui algumas entradas e saídas do projeto. E aqui eu tenho o bloco principal que vai gerenciar todo esse endereçamento. Aqui eu tenho de forma automática a criação desses I/Os. O E3 cria esses I/Os de forma automática para cada fornecedor. E aqui a referência cruzada para onde está utilizando cada I/O. Eu posso saltar, que é uma das inteligências do E3, para onde está sendo utilizado esse ambiente de I/O. A principal dificuldade hoje que a gente encontra é criar, renomear e gerenciar essas inscrições de I/O. Qual é o comentário do PLC que a gente vai utilizar? O comentário que eu descrevi no diagrama é o mesmo que está utilizando pelo projetista de software? E o que o projetista de software alterou na descrição é o mesmo que estou utilizando no diagrama? Como que eu gerencio para não ter modificações de projeto? Como que eu faria dentro do E3? Primeiramente, eu criaria uma descrição aqui, pode ser liga bomba 1. E agora eu já tenho para esse I/O, o I/O-E 0.1, um comentário do PLC que seria liga bomba 1, e ele também já cadastrado no bloco principal de gerenciamento de endereçamento. E como que eu faço para gerenciar? Eu tenho que ir por I/O criando essa descrição. E como que eu faço para passar isso para o projetista de software? Dentro do E3 tem uma ferramenta muito interessante que seria a interface PLC. Além de importar e exportar os I/Os da interface de PLC, eu posso importar diretamente do PLC que eu criei ou exportar daqui para o PLC. Eu posso gerenciar isso através do Excel. Eu vou carregar todos os endereçamentos que eu utilizei no meu projeto. Ele traz todas as informações pertinentes a esse endereçamento. E eu posso gerenciar se tem I/O duplicado ou não. Como nós podemos ver, o I/O D0 e D1 são duplicados dentro da interface. Então, através do Excel, como eu disse, dentro do Excel, foi isso mesmo que vocês ouviram, eu vou renomear todos esses I/Os. Acertei aqui, vou testar novamente. E agora não tem mais I/O duplicados. Lembra da descrição da bomba 1? Tenho aqui, ele já carregou. Se eu quisesse renomear aqui, agora eu quero cadastrar por aqui todos os comentários desse I/O. E agora facilmente o E3 vai cadastrar de forma automática pro E3, pro diagrama. Atualizou. Vou voltar para dentro do diagrama e agora eu posso gerenciar e visualizar que todo o endereçamento já foi cadastrado dentro do E3 e não só no endereço principal. Dentro de cada I/O de cada projeto. E essa modificação de I/O ela é livre. Eu posso modificar de forma automática ou também de forma manual. Se eu quisesse modificar esse I/O aqui, eu poderia modificar. Voltando para o Excel. Eu vou atualizar isso novamente. A gente pode ver que atualizou. Esse é um recurso que ajuda muito a melhorar a criação de I/Os do nosso projeto e gerenciar eles. A comunicação com quem está fazendo software para a criação das builds é muito mais fácil. Agora que vimos um pouco sobre diagrama e um pouco de endereçamento de PLC, uma das principais necessidades hoje do diagrama elétrico é criar o layout do painel, para quem usa painel. A gente pode utilizar dentro do E3 a interface para criar o painel, não só no ambiente 2D, não só uma interface que traga símbolos, mas sim uma interface inteligente, que é uma interface 3D, que traz todas as propriedades elétricas dos componentes que estamos utilizando dentro do projeto, e também que tem link direto com o nosso projeto elétrico esquemático. Eu tenho link direto com o esquemático, saltando para saber qual é e onde está localizado cada componente, seja no esquemático ou no layout, mas também eu tenho toda a ligação do nosso diagrama elétrico interagindo com o ambiente de layout. Como isso, Lucas? Eu tenho aqui meu ambiente de layout. Eu tenho aqui também uma interface que mostra para mim quais componentes não foram inseridos ainda no layout. E eu posso gerenciar isso. O E3 também me traz de forma inteligente onde eu posso fixar esse componente. Como eu disse, não é só um símbolo. Dentro do nosso dispositivo criado da biblioteca, eu tenho uma descrição de montagem cadastrada desse componente. Então, se aqui está cadastrado que ele só pode ser montado num trilho TS35 DIN, ele vai ser montado só ali, não pode ser montado em nenhum outro lugar. Agora que vimos como criar um esquema elétrico de um projeto e criar o layout, se não a atividade que gasta mais tempo, mas uma das maiores, é criar a lista de material. Como que é gerenciado toda a lista de material que a gente criou do nosso projeto no esquema elétrico, do layout, mas para mandar para compras agora? Como a gente pode gerenciar isso?
dentro do E3 é muito simples. Eu tenho várias ferramentas para criar os relatórios. Eu, particularmente, acho que a principal ferramenta dentro do E3 são a documentação, os relatórios, que pode ser utilizado como folha de projeto, de índice, lista de material, conexões, cabos e mangueiras e tubos. Mangueiras e tubos, Lucas? Como isso? Sim, eu posso criar dentro do E3 diagramas elétricos interagindo com diagramas pneumáticos e hidráulicos. Além de exportar para folha de projeto, eu posso exportar para Excel, Word, Axi e modelo ASCII. Eu vou fazer uma exportação de listas de material no formato Excel. E agora eu tenho uma lista pronta. Esse é um padrão que eu utilizo que separa por localização. Como assim, Lucas, localização? Quando eu preciso gerenciar uma lista de material para cada coluna de painel ou para uma lista de material em campo. Eu posso gerenciar dessa forma. Eu tenho todos os componentes que eu utilizei no meu projeto, a descrição, fornecedor e o tag utilizado para cada localização. Lucas, tem como eu otimizar melhor meu projeto? Tem. Como que eu faço isso? Se eu tenho meu diagrama elétrico, tenho meu layout, é uma ferramenta inteligente que gerenciou a conexão, qual foi o cabo que eu utilizei no diagrama elétrico, quais são as propriedades elétricas deste componente, quais são as limitações técnicas para ele, e eu tenho tudo na mesma ferramenta, isso pode me ajudar da seguinte forma: criar a lista de conexão. Eu posso criar a lista de para de todos os componentes, não só a lista de para. A lista de para pode ser um plus dentro do nosso diagrama elétrico. Eu tenho um layout 3D para facilitar a informação de lista de materiais, mas também quanto de material eu vou utilizar no meu projeto. Eu sei que muitos de vocês não têm a mínima ideia de quanto sobra de matéria-prima quando você faz um projeto sem previsão de fio que você vai utilizar. Isso não vai acontecer mais com o E3. Eu tenho um componente elétrico que já foi conectado dentro do diagrama elétrico. É esse cara aqui. Eu tenho todas as informações elétricas para ele. Vou voltar lá. O que me impede de fazer o roteamento interno dessa ferramenta? Nada. Eu posso clicar nele e autoconectar o painel. Em menos de 2 segundos eu tenho toda a ligação desse componente roteada de forma inteligente no layout do meu painel. Inteligente de que forma, Lucas? Inteligente porque ele tem que otimizar o seu processo de manufatura. Qual é o menor caminho e por onde pode ser passado esses cabos. Então o E3 trabalha da seguinte forma: ele vai gerenciar primeiro qual é o melhor caminho para rotear esse cabo. Depois, existe capacidade na canaleta para rotear esse cabo. E por último, eu criei alguma regra para separar a potência de sinal, que é o que a gente mais usa para gerenciar a interferência eletromagnética do nosso projeto. Então o E3 pode fazer isso de forma muito, muito rápida dentro do E3 Series no ambiente de painel. Então, se ele faz isso para o ambiente de um componente, por que não fazer de todos? Seleciono todos os componentes e faço o roteamento do nosso componente. Dessa forma, o E3 vai gerenciar no ambiente 3D qual é a melhor conexão a ser feita e também o preenchimento de cada canaleta. Dessa forma, a gente pode assim agora criar uma lista de conexão, mas não só uma lista de para simples, uma lista de conexão inteligente. A lista de para vai trazer uma lista de conexão muito inteligente para o nosso projeto. Essa lista de conexão, ela traz toda a informação de fiação que a gente utilizou no nosso projeto, de onde para onde está indo esse fio, qual a informação de bitola de fio que a gente está utilizando e o principal, o comprimento. É dessa forma que a gente vai conseguir gerenciar quanto de matéria-prima eu preciso gastar no meu projeto. Então, eu não preciso do retrabalho de medir a fiação que foi utilizada no protótipo e carregar no diagrama elétrico, criando a revisão B, por exemplo. Eu já tenho a informação que eu vou gastar no meu projeto e já posso liberar isso para compras. E não só isso. O que me adianta ter o comprimento, mas se eu não tenho informação por onde vai passar esse cabo? 99% das vezes, quem vai montar o cabo vai montar de forma errada, dizendo que o cabo está muito curto ou muito grande. Então por isso que o E3 cria para você de forma automática o caminho que o cabo vai utilizar. Então por quais canaletas ele deverão passar.
Se eu tenho agora meu diagrama elétrico montado, uma lista de material inteligente, uma lista de conexão inteligente, definindo o tamanho do cabo para mim passar para a manufatura e também por onde deve passar esse cabo, vocês viram como é fácil melhorar o projeto? Como fica mais fácil desenvolver um projeto mais rápido? Como fica mais inteligente? E é assim que eu mostrei para vocês uma das principais funcionalidades que a gente usa para desenhar dentro do D3 Series. Como isso ajuda a gente desenvolver projetos elétricos e reduzir os erros do nosso projeto. Eu convido vocês a conhecer os outros módulos adicionais do E3 Series Schematic que possam te ajudar a elaborar o diagrama elétrico para a sua aplicação. Aqui eu tenho os principais módulos, um overview do E3 dentro do nosso site, que é cintim.com.br, mostrando para você quais são os principais módulos, com vídeos sobre eles, por exemplo, o cable, mostrando a aplicação de cada desenho, e você também pode solicitar uma versão trial gratuita para testar para sua aplicação com a ajuda dos nossos consultores. Muito obrigado!